E aí pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje para falar sobre o problema de trabalhar demais. E eu vou falar um pouco sobre o meu relato pessoal, trabalhando demais. E também vou usar alguns exemplos de alguns livros, né? Que fala sobre trabalhar demais. O primeiro livro é a Bíblia, né? Que eu sou cristão e na Bíblia relata exemplos de pessoas que trabalharam demais. E também vou falar sobre o livro 1984, que também fala sobre uma população que trabalhava demais. Esse vídeo aqui vai ser simples, porque esse canal meu aqui é um hobby, não é algo que eu vivo pra ele, então no momento é esse tipo de vídeo que eu consigo entregar e tá sendo gravado de madrugada e hoje eu também trabalhei bastante. Aí por isso, até porque eu tô querendo falar sobre esse assunto, né? Hoje eu trabalhei 12 horas e meia. Eu entrei no serviço às 7h20, 7h30 por aí e fui sair só 7h50. E hoje eu vou falar sobre o problema de trabalhar demais, né? Como que isso atrapalha a nossa vida. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que trabalhar é bom, mas a gente é mais do que o nosso trabalho. Que infelizmente tem muitas pessoas que trabalham muito e às vezes a vida dela é só o trabalho. Ela fica pensando no trabalho 24 horas, mas a gente não é só o trabalho, a gente é muito mais que isso. Por isso é importante você ter um hobby, sair com os amigos, sair com a família, fazer alguma coisa além do seu trabalho, porque senão você vai ter um burnout, você vai desligar alguma hora, vai ter uma hora que você vai se tornar um zumbi, que você vai estar num lugar fisicamente, mas a mente já vai ter desligado. Ou você pode às vezes dormir pouco, ter dificuldade para dormir e isso pode acarretar em problemas de saúde lá pra frente. Porque que nem eu, o que me atrapalha, né, às vezes trabalhar demais, que nem hoje eu tava planejando sair para cortar o cabelo, que meu cabelo tá um pouco grande, eu não gosto de ficar com o cabelo muito grande assim. Só que hoje eu precisei ficar até mais tarde no serviço. Ah, então eu não consegui cortar o cabelo. E às vezes você quer treinar, quer fazer algum hobby, aprender uma coisa nova, sair com os amigos e às vezes você fica trabalhando e não faz essas coisas, você não vive a vida, fica só trabalhando, trabalhando e não desfruta do dia a dia. Às vezes tem pessoas que trabalham muito por conta do dinheiro, né? A maioria do pessoal. Mas a vida é mais do que juntar dinheiro. E também tem outras formas mais eficientes, que você trabalha menos e ganha mais. Então, tipo assim, se você é um funcionário CLT que trabalha vendendo tempo, isso daí você não vai enriquecer só fazendo hora extra, né? Você tem que acrescentar algo ao valor da sua hora. Você tem que procurar se qualificar mais, mudar de profissão, subir de cargo, fazer alguma coisa para mudar o valor da sua hora, porque não tem como você ficar rico só de hora extra, porque o nosso tempo é um recurso limitado. Ninguém é rico de várias horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então não tem como você ficar rico só de hora extra, você tem que acrescentar no seu currículo, acrescentar na sua hora para o valor da sua hora subir ou empreender, né, ir para um outro ramo, alguma coisa assim. E como eu falei, né, quem trabalha muito acaba não vivendo a vida. A pessoa fica naquela rotina, os dias vão se passando e a pessoa não se lembra do dia a dia, sai semana, entra semana e a pessoa tem poucas memórias ao longo da semana, né? Que eu já vi, um dia eu assisti um documentário falando a respeito da memória, que falou que pra gente lembrar de alguma coisa, geralmente tem que sair da rotina, porque a nossa mente é seletiva, ela não consegue é, absorver tudo, né, que acontece no nosso dia, então ela seleciona aquilo que é interessante, aquilo que chama a sua atenção. Tipo, você tá indo pro trabalho, aí você encontra um palhaço na rua, é algo que você vai lembrar, porque não é todo dia que você vê um palhaço. Se você vê, sei lá, um carro amarelo, um carro todo adesivado, um carro adesivado de Relâmpago McQueen, isso daí você vai lembrar, porque não é todo dia que você vê isso. E é isso que eu tô querendo dizer, porque se você viver todo dia da mesma forma, todo dia na mesma rotina, todo dia só trabalho, só trabalho, só trabalho, você não vai se lembrar. Você não vai saber se alguma coisa que aconteceu foi na terça, ou na quarta, ou na quinta, porque todos os dias são iguais.
E aí você vai acabar não vivendo a vida. Os dias vão se passando, e as únicas memórias que você tem é de trabalho, mas não parou para cuidar da família, não parou para sair com os amigos, não parou para fazer um hobby, cuidar da sua saúde, fazer algo que acrescente na sua vida além da profissional, além do trabalho. E agora, um dos pontos mais importantes: quem trabalha muito não tem tempo para melhorar de vida. E aí, para falar sobre isso, eu gostaria de dar os exemplos que eu falei naqueles livros. Na Bíblia tem a história dos israelitas, quando eles foram libertos, né, do Egito, que Moisés foi ali o libertador do povo de Israel, né, grandemente usado por Deus. E uma coisa muito interessante nessa história é que teve uma hora que Moisés começou a falar para eles que Deus tinha uma terra melhor para eles, que Deus queria que eles fossem libertos e tudo mais. E o pessoal começou a se empolgar, começou a ficar feliz com aquela ideia de liberdade, com aquela ideia de deixar de ser escravo, que eles estavam 400 anos em escravidão. Então eles começaram a sonhar com a liberdade. E aí o que o faraó decide fazer? Decide aumentar a carga de trabalho deles. Eles tinham que trabalhar ali com os recursos, e agora o Egito não iria mais dar os recursos, eles teriam que buscar os recursos. Então a carga de trabalho aumentou muito. E aí por conta disso eles não tinham mais tempo de pensar em liberdade, porque eles estavam trabalhando. E ali foi onde o Faraó estava matando o sonho deles de liberdade, estava matando a vontade deles de ter a liberdade, porque eles não iam ter tempo para pensar nisso, porque eles iriam estar trabalhando. E assim é com você. Você não vai ter tempo de sonhar em viver coisas maiores, de sonhar em viver uma vida melhor, porque você vai estar trabalhando. Eu acho que um exemplo que se enquadra muito nesse assunto é como se fosse uma galinha, que ela fica só com o cisco no chão, só olhando para o pé, só olhando para baixo, e ela não tem como ela olhar, levantar a cabeça, olhar ao redor, sonhar em coisas maiores. E eu acho que a pessoa que trabalha muito fica assim. Ela fica só pensando: não, eu preciso resolver isso hoje, eu preciso resolver isso. Ah, tem aquela demanda, tem aquele e-mail, tem aquela mensagem para mandar, tem essas coisas. Só que ela não pensa em melhorar de vida, ela não pensa em crescer, em avançar, porque ela está presa no dia a dia. E assim é uma pessoa que trabalha muito, ela não tem tempo para sonhar em viver coisas melhores. E nesse livro aqui, 1984, do George Orwell, eu acho que é assim que fala, esse é um livro que eu comprei recentemente, eu ainda não cheguei a ler, mas eu já vi muitas pessoas falando bem dele. E eu comprei ele porque eu quero começar a ler, né? Só que eu ainda não dei início na leitura, mas é um livro que fala sobre política. Só que é tipo uma história, né, que mostra coisas que acontecem na política hoje em dia. E aí fala sobre um governo que manipula a população, um governo que tem controle sobre a população. E eu vi, né, que muitas pessoas falavam que uma das formas que o governo usava para manipular a população nesse livro, né, era a carga alta de trabalho, que aí a população tinha que trabalhar muito e não tinha tempo para pensar se o governo estava agindo certo ou errado, se o governo estava trabalhando bem ou não, porque eles tinham que trabalhar e eles não tinham tempo para questionar o governo. E assim é nas nossas vidas. Mas aí eu vou estar lendo aqui um pouco que eu pesquisei sobre no chat GPT do livro, né? Que eu tava querendo saber quantas horas, né, a população trabalhava por dia, por semana. Mas aqui, eu escrevi aqui no caderno, né? Vou estar lendo a anotação. Diz aqui que o pessoal trabalhava muito no livro, algo em torno de 60 horas semanais, que dá 10 horas por dia, isso trabalhando 6 dias na semana, né? Ou se for trabalhar 7 dias na semana, que é sem folga, seria 8 horas e meia de trabalho. E fala que além dessa carga horária alta, né, de trabalho, eles tinham que estar presentes em eventos políticos que era obrigatório, o que fazia a população ter a vida quase inteira voltada para o regime, para o governo. E infelizmente tem pessoas que são assim, elas trabalham muito, elas acabam trabalhando demais
e não vive para ela. Ela vive para a empresa, vive para o governo, e muitas das vezes para a empresa, para o governo, você não tem valor, você é só mais um no meio da multidão. No dia que você ficar doente, que você não conseguir trabalhar, no dia que você morrer, você é facilmente substituído. Eles só colocam outra pessoa no seu lugar para fazer sua função e fica por isso mesmo. Então tem muitas pessoas que às vezes se dedicam, trabalham, passam anos trabalhando e às vezes passa anos e anos trabalhando na esperança que um dia vai se aposentar. E o que eu acho muito triste é que muitos brasileiros, né, trabalham a vida inteira assim para se aposentar e às vezes morre depois de um tempo que recebe a aposentadoria, então nem desfruta da aposentadoria e o dinheiro fica para o governo. Isso que eu acho muito triste. Então, por isso que é bom você viver uma vida além do trabalho, você não viver só para o trabalho, não viver só para a empresa. Às vezes, por mais que você tenha seu negócio próprio, é bom você não viver só para o seu negócio. Você tem que viver além disso, viver para o seu hobby, viver para você mesmo, para sua família, para Deus também. Você tem que ter uma vida além disso, não é? A vida não é só trabalho. E aí eu quis falar sobre esse tema, né? Porque hoje eu trabalhei muito. Hoje eu trabalhei, como eu falei, né? Um pouco mais de 12 horas. E isso não é algo que eu quero para minha vida. É algo que eu quero melhorar, quero crescer. E eu tô gravando esse vídeo para, caso você esteja nessa situação também, você avance, você melhore de vida e você procure sair dessa vida de trabalhar demais. E tempo é uma coisa que a gente não consegue de volta, né? Então, às vezes, se a gente ficar só se dedicando ao trabalho, infelizmente vai ter coisas que a gente pode perder. Talvez um filho crescendo, às vezes um momento com a família, um momento ali com algum parente seu que é mais de idade, que às vezes, Deus o livre, né? A pessoa vai ter um dia que todos vão partir, às vezes você não vai conseguir conversar com aquela pessoa de novo. Então, por isso é importante você não viver só para o trabalho, mas aproveitar a vida, aproveitar todos os dias. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te abençoado de alguma forma, você tenha gostado, né? Tenha conseguido aproveitar algo dele. E é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis.